Diretora de Reputação e Assuntos Corporativos da Unilever para América Latina e Caribe, Suelma Rosa acumula uma vasta experiência em empresas multinacionais e em organizações não governamentais a nível global. Esteve ainda no governo federal brasileiro na área de comércio e negociações internacionais, sendo uma das referências no Brasil em temas relacionados às agendas de sustentabilidade, diversidade, inclusão, assuntos regulatórios e governamentais. Suelma Rosa é ainda membro do Conselho Impulsionador dos coletivos Mulheres em Relações Governamentais e Elas no Poder. Suelma, obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Suelma, para a América Latina e o Brasil, o fator governança é muito importante para a construção de uma nova base para um novo modelo de negócios? Sem dúvida. A nossa região e o Brasil, o nosso país, construiu as suas relações sociais com base em uma lógica clientelista de relacionamento que se estendeu até hoje. Quando a gente pensa em governança, a gente está pensando na maneira como, do ponto de vista externo, a empresa se relaciona com a sociedade, trazendo informações de transparência, mas também na maneira como o setor privado, a empresa, se relaciona com as autoridades públicas. Sim. E na prática isso significa dizer que práticas de corrupção, de suborno, precisam ser superadas para consolidar um modelo de relacionamento com base em políticas sólidas de anticorrupção. Isso é recente no nosso país. A legislação de corrupção é recente no nosso país. Então, essas práticas de governança talvez seja o elemento inovador que o ESG traz na forma de fazer negócio. Um exemplo muito claro é o Unilever Compass, que é um projeto criado em 2021 para horizontes muito claros de até 20 anos. Né? Você poderia fazer um balanço? Quais foram as metas alcançadas até agora e possíveis reestruturações? Para entender o Compass, que é a nossa bússola orientadora de estratégia de negócio, é preciso voltar alguns anos. Porque a Unilever foi uma das primeiras empresas do mundo a estabelecer metas claras de sustentabilidade. Então, em 2010, nós tivemos o lançamento do Unilever Sustainable Living, né, uma vida sustentável, que estabelecia parâmetros muito claros da relação da empresa com o meio ambiente e com a sociedade. De lá para cá, passaram-se 10 anos, até 2020, quando olhamos para trás e verificamos quais metas alcançamos, quais desafios tinham se transformado, porque o mundo se transforma, a sociedade se transforma, principalmente a tecnologia se transforma, para olhar quais seriam as metas dali para frente. Então, quando chega o Compass, ele chega com 2 aprendizados desse processo. O primeiro é que ter 2 objetivos torna mais complexa a gestão de metas. Então, em vez de ter um plano de negócio e um plano de sustentabilidade, o Compass se transforma em um único documento. Um plano estratégico de futuro da empresa. E aí ele traz o elemento de uma ambição que já estava enraizado na cultura organizacional, mas que se transforma numa ambição de negócio, que é a ambição de ser líder global em negócios sustentáveis. Como fazer isso significa, bom, primeiro utilizar os parâmetros das nossas métricas. Sim. De outra parte, significa entender quais são os produtos que a gente pode trazer à sociedade, gerando valor e solucionando problemas, solucionando dificuldades, solucionando necessidades que a sociedade traz. Então, o plano ele é bastante simples como ideia. Ele está tratando de 2 elementos principais, o elemento do planeta e o elemento da pessoa. Um dos pilares é a saúde do planeta, e a saúde do planeta está relacionada às dimensões de transição para uma economia de baixo carbono, portanto, o processo de descarbonização das nossas operações, das nossas fábricas, mas também da forma como fazemos os nossos produtos. A economia circular, então, considerar o descarte nesse ciclo de vida do produto e como esse descarte pode, na verdade, revalorizar, ressignificar o resíduo e trazer de volta um ciclo de produção que evite
o acúmulo desses resíduos no meio ambiente e outras dimensões que estão relacionadas à natureza, à biodiversidade e, portanto, a maneira como os nossos ingredientes, os nossos insumos são produzidos na nossa cadeia de valor, evitando que eles gerem impacto de desmatamento, principalmente em países como o Brasil, que tem uma grande base florestal. Um segundo conjunto de objetivos tem a ver com saúde e o bem-estar das pessoas, porque a gente tem negócios relacionados ao bem-estar, o negócio de beleza e bem-estar, o negócio de alimentação, mas em alguma dimensão, o próprio cuidado com a casa e o negócio de cuidados pessoais também se relacionam a isso, porque a gente está falando em levar um modo de vida que garanta saúde às pessoas. Então, a gente está falando sobre autoestima, autoconsciência corporal, a gente está falando sobre nutrição, uma nutrição consciente, saudável, a gente está falando sobre várias dimensões emocionais, físicas, psicológicas, que consideram os aspectos integrais da saúde. Falando ainda mais do universo da Unilever, com 140 mil funcionários no mundo todo, há metas também que precisam ser reestruturadas, porque estamos a falar de contextos de guerra, por exemplo, né, que tem trabalhado de formas diferenciadas aqui, impactado de formas diferentes, por exemplo, o contexto europeu. E secas, mudanças climáticas acentuadas, como a Unilever também tem se preparado internamente, né, e também para falar com o seu público quando essas mudanças precisam ser feitas? As dinâmicas geopolíticas, naturalmente, impactam o negócio. Desde o ponto de vista de fluxo de produtos no comércio internacional, cadeias de abastecimento, cadeias de suprimento, realocação dessas cadeias. As estruturas geopolíticas, elas impactam diferentemente geografias. Certamente os meus colegas que estão baseados na Europa têm desafios muito mais próximos às realidades dos conflitos que que emergiram e que estão em curso recentemente. Porém, quando a gente pensa em Brasil e América Latina, a gente está pensando, na verdade, como oportunidade. Porque a mudança dos fluxos da cadeia de valor colocam esses países, essa região, como soluções, trazendo oportunidades, não só de ter ingredientes, produção local, como também aumentar a capacidade produtiva, né, na região. Então, de maneira simplificada, sim, naturalmente há impactos. Isso não significa que mudam as metas, significa que mudam as estratégias. Perfeito, perfeito. Numa recente pesquisa da Agenda ESG no Brasil, verificou-se que os CEOs gostariam que houvesse uma maior presença do governo federal, por exemplo, nesta tomada de decisão e de planificação também. Você acha que, ou poderia apontar alguns desafios neste diálogo, por exemplo, com o governo federal? O ESG, ele pode ser considerado, de alguma maneira, compliance, né? Porque ele vai tratar de regulamentações da forma como são reportados os dados no mercado financeiro, mas em mercados como o europeu, cada vez mais se transformam em regulações públicas. Quando ela se transforma em regulações públicas, ela traz condições de igualdade de competição. Então, pensando numa empresa como a Unilever, que vem há muito tempo investindo recursos, não são investimentos pequenos, para essa transição do baixo carbono, para a redução do impacto de embalagens, por exemplo, o ganho até agora tem sido reputacional e reconhecimento dos nossos consumidores da sociedade da maneira como a gente produz negócio. Para outras empresas, para outras áreas da economia, na verdade, quanto mais regulação o governo trouxer para elevar os patamares e igualar as condições de competição, melhor. Então, tem uma dimensão do ESG que tem a ver com igualar condições de competição. Então, imagino que parte desses CEOs que têm ansiado por uma participação mais ativa do governo federal nessa agenda,
está olhando para essas características, também está olhando para a dimensão de oportunidades de negócio no país. Um país que ainda precisa passar por reformas tributárias para que as condições de competição, aí sim, de investimento e custo de produção no país sejam realmente competitivos em relação à economia mundial. Então, há um impacto, sem dúvida, é necessário, sem dúvida, a participação do governo federal, da União nessa discussão. No entanto, não é necessária, porque é possível avançar já em ESG do ponto de vista de reconhecimento e valorização do mercado financeiro a partir de como as empresas lidam com esses indicadores dos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Perfeito. E ao falarmos de governos, também eu queria que você avançasse um pouco no assunto de governança climática, que eu sei que é um objeto da sua pesquisa, e como tem sido a construção dessa agenda com as responsabilidades que os governos têm assumido ultimamente. Quando a gente pensa em governança climática, o processo da Convenção do Clima, ele traz um debate sobre as condições nas quais uma empresa, um país, uma sociedade prospera. E está falando sobre o direito de cada sociedade, de cada território, de cada comunidade, acesso a essa prosperidade, a esse bem-estar, que foi chamado de desenvolvimento sustentável, nas mesmas condições que as sociedades já bem estruturadas. Isso a gente está, sim, separando o mundo em dois grupos, o norte global e o sul global. Na primeira etapa dessa negociação, na primeira etapa da lógica dessa relação, o sul global reivindicava um direito ao desenvolvimento, considerando que o estoque de emissões de gases de efeito estufa estava associado às transformações de uma revolução industrial que sim estava concentrada por quase um século. Na segunda etapa, quando os mercados emergentes e os próprios países de desenvolvimento começam a participar mais ativamente da produção industrial e o balanço de emissões de gases deixam de ser aqueles equivalentes do processo histórico, foi necessário repactuar essas relações. E essa é a transição do Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris. No entanto, há ainda questões muito importantes a serem solucionadas. O primeiro é quem paga o custo dessa transição para sociedades que não têm capacidade de se autofinanciar. E a segunda discussão é como que se dá acesso a esse salto tecnológico necessário, considerando que a maior parte da ciência e tecnologia é produzida no norte global e protegida por patentes. Então, quando a gente pensa qual é a governança necessária no mundo para que, de fato, a gente alcance a transição para uma economia de baixo carbono, a gente está pensando em quais são os órgãos multilaterais que precisam ter observância não só das regras do jogo, mas também dos meios de implementação. Talvez a gente esteja numa fase onde os meios de implementação sejam mais importantes do que as regras do jogo. E podemos falar um pouco também sobre o protagonismo do Brasil nesse processo. Não é? Sem dúvida alguma, o Brasil, não só a sua diplomacia, mas o país como um todo, sempre foi muito ativo nas discussões ambientais globais. Não é por acaso que foi hospedeiro da Rio 92, que é um processo que inicia quase toda a estruturação das convenções dos regimes ambientais internacionais. Mais que isso, o Brasil tem as condições para ser o líder dessa economia de baixo carbono. Essas condições foram dadas pela natureza e elas precisam de dois elementos essenciais. O primeiro é uma base científica tecnológica que valoriza a floresta em pé, que gere oportunidades de negócio e de desenvolvimento a partir das bases de bioinovação e de biotecnologia. E o segundo elemento é o enfrentamento necessário das desigualdades. Porque a gente precisa lembrar que nós não temos uma floresta vazia, nós temos uma floresta habitada,
com quase 29 milhões de pessoas. Isso são quase 3 Portugais. Isso significa dizer que não é elementar tratar esse processo de transição de baixo carbono, de valorização da floresta para que ela continue prestando seus serviços ambientais ao país e ao planeta para a estabilidade climática, não é elementar. Ela precisa combater desigualdades e gerar valor para essa biodiversidade. E estamos a falar também neste contexto de muitas dificuldades para avançar essa pauta, especialmente no Brasil, quando falamos de populações tão heterogêneas, também de interesses diferentes que há nos territórios. Como é que as empresas também podem avançar nos seus processos internos e nas suas políticas internas para, de alguma forma, deixar um legado positivo naquele território? O primeiro passo é entender a sua materialidade. Essa é a base de toda a lógica ESG. Saber como o teu negócio, o teu serviço, o teu produto impacta a sociedade e o meio ambiente. Uma vez que você entende quais são essas dimensões, enfrentá-las de fato. Criar um plano que seja uma estratégia de implementação na qual fique claro como você vai reduzir as externalidades negativas do teu negócio. E eu gosto de falar que sempre quando possível, gere impacto positivo. Isso para os negócios tradicionais, para os modelos tradicionais de negócio. Uhum. É claro que essa nova economia, essa economia do baixo carbono, também gera uma série de oportunidades para novos ecossistemas, para ecossistemas inovadores. Esses ecossistemas, eles já nascem com uma outra visão. Nascem com uma visão de impacto socioambiental positivo. E cada vez mais a disponibilidade de recursos de capital para estimular esse tipo de negócio. Suelma, muitíssimo obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, foi um prazer participar.